Milionário recebe surpresa após mendiga negra informar sobre amigo sumido. Era uma noite qualquer em São Paulo. Mas para Rafael Mendes, a vida estava prestes a mudar radicalmente. O empresário, conhecido por sua influência e riqueza, estava em um bar sofisticado, brindando com colegas investidores. O ambiente era repleto de risadas, música alta e os sons do caos urbano que, de alguma forma, parecia distante. Se ao menos ele soubesse que sua vida de sucesso estava prestes a desmoronar em questão de horas. Enquanto isso, nas ruas menos iluminadas, uma figura destoante surgia da escuridão. Marina, uma mulher que muitos apenas viam como uma mendiga, observava as pessoas. Seu olhar penetrante capturava segredos e verdades que poucos enxergavam. Naquela noite fatídica, ela se aproximou de Rafael, interrompendo sua comemoração. O que ele viu em sua expressão não era uma simples busca por trocados. Era a urgência de um aviso. Você não pode confiar no seu sócio, disse Marina. Não! Isso não podia ser verdade! O nó na garganta lhe dizia o contrário, mas ele buscava negações. A sensação de traição era uma punhalada direta no peito. Marina, percebendo a incredulidade dele, continuou. Eu sei tudo sobre o que se passa aqui. Não é só sobre dinheiro. Ele está enganando você e a empresa vai afundar. Naquele momento, sua vida e a de Rafael se entrelaçaram em um destino incerto. Ao invés de afastar-se, como qualquer um faria, Raul decidiu ouvir. O que ele não sabia era que estava prestes a iniciar uma jornada de redenção, revitalização e talvez até mesmo de vingança. Juntos, eles começaram a trabalhar em um projeto de revitalização urbana. A ideia de transformar uma comunidade empobrecida em um espaço vibrante e acolhedor os uniu. Mas Gustavo, ao perceber que algo estava mudando, lançou mão de suas táticas traiçoeiras. Sorrateiramente, sabotou o projeto, espalhando mentiras e dúvidas sobre a credibilidade de Rafael. Ele só quer ver você fracassar. A ideia de ser um líder inspirador ecoava em sua mente, mas o desejo de revidar pela traição de Gustavo o consumia. À medida que o evento de inauguração se aproximava, a pressão aumentava e uma nova verdade surgia. Marina, em um momento de vulnerabilidade, revelou que sua própria vida estava profundamente conectada ao sofrimento da comunidade. Para ela, não era apenas um projeto, era uma missão, e enquanto os obstáculos se acumulavam, as vozes dos moradores começaram a se erguer, contando suas histórias de vida. No dia da inauguração, Rafael sentiu o peso das expectativas sobre os ombros. Ele estava prestes a fazer uma declaração poderosa, quando uma sirene que cortou o ar fez seu coração acelerar. Um evento inesperado estava prestes a colocar tudo a perder. O que aconteceu a seguir? Será que Rafael e Marina conseguirão enfrentar a tempestade juntos? O futuro deles e o destino daquela comunidade estava prestes a ser decidido em um instante. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Rafael estava prestes a fazer seu discurso, a sirene cortou o ar pesado com um grito que fazia os corações dispararem. Ele gelou. O pânico era palpável entre os presentes. Um murmúrio de vozes se espalhou pela multidão.
O que está acontecendo? Pensou, enquanto olhava ao redor, sentindo a tensão. De repente, o grupo de homens com roupas escuras invadiu o espaço. Eles pareciam determinados, com olhares frios e resolutos. Os sussurros se tornaram gritos de confusão. Marina se virou para Rafael, seu olhar cheio de medo. Isso não pode ser bom, ela disse, o tremor em sua voz denunciando o que estava em jogo. Os homens se dirigiram diretamente a Rafael. Você está preso por fraude, gritou um deles. O choque o atingiu como um soco no estômago. Fraude? Do que está falando? Ele queria gritar, desmentir, mas as palavras estavam presas na garganta. O que estava acontecendo? O evento, a revitalização, o apoio da comunidade. Tudo estava desmoronando diante de seus olhos. Marina se lançou à frente. Você está cometendo um erro. Ele não é um fraude. Ele está tentando ajudar. Os homens ignoraram suas palavras, seguindo em direção a Rafael, que estava paralisado, a incredulidade o sufocando. O que era isso? Uma armadilha? Um golpe? De repente, enquanto um dos homens começava a colocar algemas em Rafael, um outro gritou: Espere, olha aí! O tumulto tomou novos contornos. Um dos portões se abriu e entre as sombras apareceu Gustavo, com um sorriso triunfante. O mundo pareceu parar por um instante. Como ele poderia estar ali? Rafael, você se deixou levar por essa mendiga? Gustavo se virou para a multidão, a arrogância transbordando em cada palavra. Vocês realmente acham que ele se importa com vocês? Ele estava prestes a levar seu dinheiro embora. O barulho do choque ressoou na multidão. Rafael sentiu um frio na espinha. Como Gustavo tinha conseguido reverter a situação de tal forma? Marina, enfurecida, fez um movimento para ir em direção a Gustavo. Mas Rafael a segurou. Não faça isso! Ele estava tão confuso. Como você pode fazer isso com um amigo? A dor em sua voz era inegável. Amigo? Riu, um tom de desprezo encharcando sua risada. Ele nunca foi meu amigo, apenas um peão em meu jogo, assim como você. Marina! Eu conheço seu passado e sei como você sobreviveu na rua. Ninguém vai acreditar nas suas mentiras. Suas palavras foram como facadas. A realidade começou a desmoronar. Marina ficou enrijecida. O que você sabe sobre mim? Ela exigiu, a raiva misturada com medo. Mas Gustavo apenas piscou, satisfeita em ver a confusão e a dor nos olhos dela. Sabe aquele orfanato que você ama tanto? Eu tenho uma cópia de um documento que prova que você tem um irmão. Ele riu de satisfação com a revelação. Rafael não sabia o que era mais doloroso: a traição de Gustavo ou a possível mentira que doía como uma lâmina. Seria verdade? Ele olhou para Marina, seus olhos agora cheios de lágrimas. Isso é verdade? Ela não respondeu. Apenas olhou para Gustavo com uma mistura de choque e fúria. O evento que poderia ser uma celebração agora se tornava um espetáculo de humilhação. A pressão nasceu no coração de Rafael e ele percebeu que não sabia em quem confiar. Todos em volta trocavam olhares, sussurros, especulando o que isso significava. Rafael se viu em um labirinto de mentiras, sem saída à vista. E naquele instante de desespero, uma decisão se formou. Ele precisava descobrir a verdade sobre a traição, sobre o passado de Marina, sobre tudo. Mas como? Eles foram atirados no caos. E o futuro que antes parecia promissor, agora era uma miragem a desvanecer.
Rafael ficou paralisado, as palavras de Gustavo ecoando em sua mente. Será que Marina realmente tinha um irmão? E o que mais Gustavo esconderia? A tempestade estava apenas começando e ele se sentia preso no olho do furacão. Rafael ficou paralisado, as palavras de Gustavo ecoando em sua mente. O que ele poderia fazer agora? A verdade parecia escorregar por suas mãos e a multidão estava em um frenesi. Muitos segurando aqueles celulares prontos para registrar a cena. O ar pesado estava prestes a estourar e Rafael sentia a adrenalina pulsando em suas veias. Você não vai fazer isso! Gritou Marina, seu tom de voz cortando o ambiente. Mas os homens em roupa escura estavam determinados. O olhar de Gustavo se iluminou, uma satisfação cruel tomando conta dele. Mas, de repente, um jeito rápido e súbito pareceu surgir do meio da confusão. Parem tudo! Uma voz feminina ressoou através da multidão, clara como um sino. Todos se viraram, olhos arregalados. Uma mulher com uma jaqueta de couro caminhava para a frente. Seu rosto era familiar, embora seu nome não viesse à mente de Rafael. Estava determinado em seus passos, e havia algo poderoso em sua presença. Letícia! Exclamou Gustavo, a surpresa estampada no rosto. Ela era uma antiga colega de trabalho, uma figura que havia sido engolida pela ambição, assim como Rafael. O que você está fazendo aqui? Fazendo o que você não teve coragem de fazer, Gustavo, ela respondeu, sem pestanejar. O clima mudou. A tensão estava carregada, tingida com a ameaça de um confronto. Você não está entendendo. Ele está tentando te manipular. Gustavo gesticulou, mas Letícia continuou, sem se deixar abalar. E quem foi manipulado aqui? Sua voz cortou e Rafael sentiu o calor subir em seu corpo. Você está tão cego pelo poder que não vê as pessoas que está destruindo. O murmúrio na multidão cresceu. As pessoas começaram a se mover como se a cena fosse uma trama de um filme e cada um estava ciente do papel que desempenhava. Pode parar com isso, Letícia. Gustavo se virou. Sua expressão agora carregada de raiva. Você não sabe nada sobre o que está acontecendo. Mas eu sei que você estava envolvido na fraude. Você tem documentos que comprometem não só a empresa, mas muitos inocentes, incluindo essa comunidade. A revelação era como um tiro direto. Uma respiração entrecortada atravessou a multidão e Rafael percebeu que a verdade estava prestes a ser exposta, como um segredo sussurrado em um canto escuro. Você não pode fazer isso! Gustavo gritou, a voz embargada, sua máscara começando a se romper. Ele olhou para Rafael, aquele olhar implorando por confiança, mas Rafael já não sabia em quem acreditar. Parado, todos vocês! Os homens em roupas escuras estavam confusos, mas então algo inesperado aconteceu. Um dos homens deu um passo para trás e, em um gesto nervoso, deixou cair um papel. Era um contrato, e a palavra fraude estava claramente visível. Rafael se abaixou e pegou o documento. Ele sentiu a urgência crescendo dentro de si, enquanto seus olhos percorriam as linhas. Não eram apenas termos técnicos. Eram provas de manipulações, subornos, promessas quebradas. Sua cabeça girava. Isso não pode ser verdade! Rafael murmurou, agora com o papel nas mãos. Ele olhou para Marina,
que tinha o rosto tão pálido quanto linho. Marina, você sabia de tudo isso? Ela balançou a cabeça, mas não com certeza. Eu não sabia sobre isso. Mas Gustavo, ele está por trás de tantas coisas ruins. Sempre esteve. O pânico crescia e as vozes na multidão tornaram-se cada vez mais confusas. As pessoas começando a sussurrar umas para as outras. E então, como se o destino estivesse esperando o momento certo, o evento tomou um rumo ainda mais dramático. A sirene policial, que tinha cortado o ar antes, começou a tocar novamente. Mas não era a única coisa ao fundo. Uma explosão repentina reverberou. Um clarão iluminou o espaço. E o chão tremeu sob seus pés. Rafael! O grito de Marina foi o último que ele ouviu antes que tudo fosse engolido em escuridão e caos. O que aconteceu em seguida? Ele não sabia. Os rostos ao seu redor estavam distorcidos em desespero. Todos estavam agora em total pânico. E os homens que estavam ali para prendê-lo desapareciam no tumulto. Diante do que parecia um desmoronamento total da situação, a verdade que antes era tão clara, agora se tornava nebulosa. Gustavo riu, mesmo no meio do caos, como se tivesse convidado à destruição. E Rafael percebeu que, de alguma forma, tudo isso se ligava a Marina, a Letícia e a sombra que Gustavo sempre lançou sobre eles. O futuro parecia incerto. As revelações estavam a um passo de se desdobrar. E o que aconteceria com Marina, Letícia e sua própria vida? Ele sentiu um frio na espinha, porque a resposta poderia ser mais devastadora do que ele poderia imaginar. Rafael estava paralisado, as palavras de Gustavo ecoando em sua mente. O que ele poderia fazer agora? A verdade parecia escorregar por suas mãos e a multidão estava em frenesi. Muitos segurando aqueles celulares prontos para registrar a cena. O ar pesado estava prestes a estourar. E Rafael sentia a adrenalina pulsando em suas veias. "Você não vai fazer isso!" gritou Marina, seu tom de voz cortando o ambiente. Mas os homens em roupa escura estavam determinados. O olhar de Gustavo se iluminou, uma satisfação cruel tomando conta dele. Mas, de repente, um jeito rápido e súbito pareceu surgir do meio da confusão. "Parem tudo!" Uma voz feminina ressoou através da multidão, clara como um sino. Todos se viraram, olhos arregalados. Uma mulher com uma jaqueta de couro caminhava para a frente. Seu rosto era familiar. Embora seu nome não viesse à mente de Rafael, estava determinado em seus passos e havia algo poderoso em sua presença. "Letícia!" exclamou Gustavo, a surpresa estampada no rosto. Ela era uma antiga colega de trabalho, uma figura que havia sido engolida pela ambição, assim como Rafael. "O que você está fazendo aqui?" "Fazendo o que você não teve coragem de fazer, Gustavo." Ela respondeu, sem pestanejar. O clima mudou, a tensão estava carregada, tingida com a ameaça de um confronto. "Você não está entendendo. Ele está tentando te manipular." Gustavo gesticulou, mas Letícia continuou, sem se deixar abalar. "E quem foi manipulado aqui?" Sua voz cortou e Rafael sentiu o calor subir em seu corpo. "Você está tão cego pelo poder que não vê as pessoas que está destruindo." O murmúrio na multidão cresceu. As pessoas começaram a se mover como se a cena fosse uma trama de um filme. E cada um estava ciente do papel que desempenhava. "Pode parar com isso, Letícia!" Gustavo se virou, sua expressão agora carregada de raiva.
Você não sabe nada sobre o que está acontecendo. Mas eu sei que você estava envolvido na fraude. Você tem documentos que comprometem não só a empresa, mas muitos inocentes, incluindo essa comunidade. A revelação era como um tiro direto. Uma respiração entrecortada atravessou a multidão. E Rafael percebeu que a verdade estava prestes a ser exposta como um segredo sussurrado em um canto escuro. Você não pode fazer isso! Gustavo gritou, a voz embargada, sua máscara começando a se romper. Ele olhou para Rafael, aquele olhar implorando por confiança. Mas Rafael já não sabia em quem acreditar. Parado! Todos vocês! Os homens em roupas escuras estavam confusos. Mas então, algo inesperado aconteceu. Um dos homens deu um passo para trás e, em um gesto nervoso, deixou cair um papel. Era um contrato. E a palavra fraude estava claramente visível. Rafael se abaixou e pegou o documento. Ele sentiu a urgência crescendo dentro de si, enquanto seus olhos percorriam as linhas. Não eram apenas termos técnicos. Eram provas de manipulações, subornos, promessas quebradas. Sua cabeça girava. Isso não pode ser verdade. Rafael murmurou agora com o papel nas mãos. Ele olhou para Marina, que tinha o rosto tão pálido quanto o linho. Marina, você sabia de tudo isso? Ela balançou a cabeça, mas não com certeza. Eu não sabia sobre isso, mas Gustavo, ele está por trás de tantas coisas ruins. Sempre esteve. O pânico crescia e as vozes na multidão tornaram-se cada vez mais confusas. As pessoas começando a sussurrar umas para as outras. E então, como se o destino estivesse esperando o momento certo, o evento tomou um rumo ainda mais dramático. A sirene policial que tinha cortado o ar antes começou a tocar novamente, mas não era a única coisa ao fundo. Uma explosão repentina reverberou, um clarão iluminou o espaço e o chão tremeu sob seus pés. Rafael! O grito de Marina foi o último que ele ouviu, antes que tudo fosse engolido em escuridão e caos. O que aconteceu em seguida? Ele não sabia. Os rostos ao seu redor estavam distorcidos em desespero. Todos estavam agora em total pânico, e os homens que estavam ali para prendê-lo desapareciam no tumulto. Diante do que parecia um desmoronamento total da situação, a verdade que antes era tão clara agora se tornava nebulosa. Gustavo riu, mesmo no meio do caos, como se tivesse convidado à destruição. E Rafael percebeu que, mas o mais chocante ainda estava por vir. Em meio ao tumulto, um brilho metálico refletiu na luz estonteante, e um drone veio do céu com uma câmera gravando tudo. E então surgiu uma voz familiar de um alto-falante ligado ao drone. Senhor Rafael Mendes, agora que todos estão assistindo, vamos revelar a verdade sobre você e seu socorro. Era a voz de um repórter conhecido que sempre teve acesso a segredos da elite. Rafael! O coração de Marina disparou. Os rostos na multidão viraram o olhar para ele. A inquietação crescendo. O que está acontecendo? O que você esconde? E naquele instante, Rafael sentiu o chão se abrir sob seus pés. O que mais poderia aparecer? O futuro deles, a vida que ele estava tentando construir, estava prestes a ser desvelado diante dos olhos de todos. E a pergunta que flutuava no ar era: quem Rafael realmente era? Rafael estava paralisado, as palavras de Gustavo ecoando em sua mente. O drone pairava acima, filmando tudo.
Os olhos de todos estavam voltados para ele e a pressão estava crescendo. O que estava prestes a ser revelado? A multidão parecia esperar o espetáculo. E então a mulher do alto-falante começou a falar. E o que veio a seguir deixou Rafael sem ar. Cuidado, Rafael! A verdade é mais escura do que você imagina. A voz da repórter, conhecida por suas investigações e revelações bombásticas, trouxe uma onda de murmúrios e discursos entre os espectadores. Estou aqui para desvendar quem você realmente é, antes que seja tarde demais. Nesse instante, Rafael sentiu o mundo desabar. O passado que ele pensava ter deixado para trás estava prestes a cruzar seu caminho de uma forma que ele nunca poderia imaginar. O drone então gravou um vídeo de um local escuro e sujo. O cheiro de podridão e desespero pairando no ar. A câmera se aproximou de uma figura familiar. Olha quem encontramos, Rafael! Sua irmã? A repórter sorriu. Um sorriso que gelou o sangue nas veias de Rafael. A verdadeira razão pela qual você se afastou de sua família. O que você tem a dizer sobre isso? Um frio correu pela espinha de Rafael. Sua irmã? Ele não a via há anos. Mas mais importante, ele achou que ela estivesse morta. A imagem dela apareceu na tela do celular de alguém na multidão. E o choque era visível em seus rostos. Ela estava viva? Ele queria gritar, mas a voz não saía. A confusão e a incredulidade tomavam conta dele. Você não pode fazer isso! Ele murmurou, enquanto a imagem na tela mostrava sua irmã, com um olhar perdido e triste. A repórter não parou. Você sabia que ela estava nas ruas? Que você a abandonou? E o que sobre o orfanato? Você nunca foi um bom irmão? Cada palavra dela era como um golpe na cara de Rafael. A dor e a raiva se misturavam, criando um turbilhão dentro dele. Rafael, é verdade? Marina perguntou, sua expressão mudando de preocupação para uma ira genuína. O olhar dela era intenso. Você tinha uma irmã e nunca mencionou? O que mais você esconde? Aquilo fez o coração dele acelerar. Marina! Eu não sabia que ela ainda estava viva! Rafael protestou, tentando explicar. Mas a multidão começou a murmurar. Os sussurros se transformaram em gritos de indignação. Traidor! Ele não é quem diz ser. O clima estava mudando rapidamente. E Rafael se sentiu cercado. A sombra do passado parecia encobrir o futuro que ele tentava construir. Então, com um movimento rápido, Gustavo começou a rir. Um riso grotesco e triunfante que quebrava a atmosfera tensa. Isso é muito bom! Você ficou com pena de uma mendiga e esqueceu da sua própria família. Eu sempre soube que você era fraco, Rafael. Ele estava adorando a humilhação e isso só o deixava ainda mais furioso. E no meio daquela confusão, um novo grito ecoou. A verdade está vindo à tona, mas não é só isso. A repórter anunciou, apontando novamente para Rafael. Haverá mais revelações que vão fazer você querer desaparecer. Com um brilho sinistro nos olhos, Gustavo então puxou um pequeno dispositivo. Eu também tenho um vídeo, Rafael. Um que pode acabar com sua vida de vez. Ele pressionou um botão e uma nova imagem apareceu no drone, revelando outra faceta do passado de Rafael. Uma noite de festa, muito álcool, e ali ele estava junto de pessoas que não reconhecia. A urgência subia. Rafael sentia seu coração pulsar forte. O que mais seria revelado? Ele respirou fundo, atordoado a cada nova revelação.
Uma nova camada de sua vida aparecia e ele percebeu que talvez não conhecesse a verdade sobre si mesmo. E a multidão, agora em total frenesi, gritava e aplaudia como se estivesse assistindo ao melhor show da vida. O que estava prestes a ocorrer poderia mudar tudo mais uma vez. E ele precisava encontrar as peças do quebra-cabeça antes que fossem apenas cinzas espalhados na poeira. Perder a própria identidade e a fé na verdade. O que mais viria à tona? Tempestade ainda não tinha passado, e ele estava prestes a se afogar no mar de segredos que agora ressoava ao seu redor. Rafael estava paralisado, as palavras de Gustavo ecoando em sua mente. O drone pairava acima, filmando tudo. Os olhos de todos estavam voltados para ele. E a pressão estava crescendo. O que estava prestes a ser revelado? A multidão parecia esperar um espetáculo. E então, a mulher do alto-falante começou a falar. E o que veio a seguir deixou Rafael sem ar. Cuidado, Rafael! A verdade é mais escura do que você imagina. A voz da repórter, conhecida por suas investigações e revelações bombásticas, trouxe uma onda de murmúrios e discursos entre os espectadores. Estou aqui para desvendar quem você realmente é, antes que seja tarde demais. Rafael sentiu o sangue escorrer de seu rosto. O passado que ele pensava ter deixado para trás estava prestes a cruzar seu caminho de uma forma que ele nunca poderia imaginar. O drone então gravou um vídeo de um local escuro e sujo e uma figura familiar apareceu. Olha quem encontramos, Rafael, sua irmã. A repórter sorriu, um sorriso que gelou o sangue nas veias de Rafael. A verdadeira razão pela qual você se afastou de sua família. O que você tem a dizer sobre isso? Sua irmã? Ele não a via há anos, achando que estivesse morta. O rosto dela apareceu na tela do celular de alguém na multidão. E o choque era visível em seus rostos. Ela estava viva? Rafael queria gritar, mas as palavras não saíam. A confusão e a incredulidade tomavam conta dele. Você não pode fazer isso, Pom, ele murmurou, enquanto a imagem mostrava sua irmã com um olhar perdido e triste. A repórter não parou. Você sabia que ela estava nas ruas? Que você a abandonou? E o que sobre o orfanato? Você nunca foi um bom irmão. A cada palavra, o ar parecia faltar em seus pulmões. Rafael, é verdade? Marina perguntou, sua expressão mudando de preocupação para uma ira genuína. Rafael olhou para ela, sentindo o peso das palavras. Eu não sabia que ela ainda estava viva. Ele protestou, desesperado para explicar. Mas a multidão começou a murmurar. Os sussurros se transformaram em gritos de indignação. Traidor. Ele não é quem diz ser. O clima estava mudando rapidamente e Rafael se sentiu cercado. Ele estava em um labirinto de segredos. Então, como se por acaso, uma batida ressoou. A multidão se calou. Todos viraram os olhos para a entrada. Um grupo de homens de terno entrou, cercando a área. Seus rostos eram frios, determinados. O pânico subiu pela multidão. A repórter viu a oportunidade e gritou: todos gravem! Acabou a festa! Os homens se dirigiram a Gustavo, que pareceu em pânico. O que vocês estão fazendo aqui? Ele deu um passo para trás, olhando nervoso. Eu não fiz nada! Você está preso, Gustavo. A operação de lavagem de dinheiro e as fraudes na sua empresa foram descobertas. Não vamos te deixar escapar. Um dos homens falou enquanto os outros se aproximavam, firmes. Gustavo ficou branco e Rafael não conseguiu acreditar no que estava vendo.
A verdade que se desenrolava era mais pesada do que qualquer um poderia imaginar. O drone continuava gravando toda a cena. A repórter, animada, se virou para a câmera. Agora sabemos quem realmente está por trás de tudo, e isto é apenas o começo. Gustavo gritou, tentando se desvencilhar. Vocês não podem fazer isso! Isso é um erro! Mas seu desespero só aumentava. Rafael sentiu a adrenalina correr em suas veias. Ele sabia que tudo estava mudando rapidamente, mas havia algo mais. Na confusão, Rafael viu Marina se afastar, com um olhar estranho, como se estivesse em transe. Ele tentou chamá-la, mas ela desapareceu em meio à multidão. O que estava acontecendo? Ele precisava entender, mas sua atenção foi puxada para a tela. O que a repórter mostrava agora era um novo vídeo. Olhem isso! E a imagem era de um documentário, mostrando a vida da comunidade, onde a irmã de Rafael supostamente havia vivido. Mas ao lado dela, uma figura conhecida emergiu. Era uma mulher que o Rafael não acreditaria ver ali. Sua mãe. Rafael sentiu cada músculo do corpo enrijecer. Sua mãe, a mesma que ele pensava ter perdido para sempre. As lágrimas brotaram em seus olhos. A repórter continuava. A verdade é que estamos todos interligados. O que você fez, Rafael? Foi negar a sua família e a história que a rodeia. Agora você precisará encarar tudo isso. O coro de vozes ecoava. A multidão fervilhava. As emoções estavam à flor da pele. E Rafael agora precisava decidir como lidar com tudo. A traição, os segredos e as novas revelações. Mas a maior pergunta permanecia: quem ele realmente era? E o que isso significava para seu futuro? Nesse instante, um grito cortou o ar no meio da tumulto. Era Marina. Rafael, você precisa saber a verdade. Seu olhar estava frenético, e ele sentiu um nó se formar em seu estômago. E então, a cidade vibrou com os ecos de toda a dor e revelações que se desenrolavam. Ele mal podia esperar pelo próximo golpe que mudaria tudo mais uma vez. Rafael estava paralisado, as palavras de Gustavo ecoando em sua mente. O drone pairava acima, filmando tudo. Os olhos de todos estavam voltados para ele, e a pressão estava crescendo. O que estava prestes a ser revelado? A multidão parecia esperar um espetáculo. E então, a mulher do alto-falante começou a falar. E o que veio a seguir deixou Rafael sem ar. Cuidado, Rafael! A verdade é mais escura do que você imagina. A voz da repórter trouxe murmúrios entre os espectadores. Estou aqui para desvendar quem você realmente é, antes que seja tarde demais. Rafael sentiu o sangue escorrer de seu rosto. O passado que ele pensava ter deixado para trás estava prestes a cruzar seu caminho. O drone então mudou a imagem, revelando um vídeo de um local escuro e sujo. E uma figura familiar surgiu. Olha quem encontramos, Rafael! Sua irmã! A repórter sorriu, um sorriso que fez Rafael gelar. A razão pela qual você se afastou de sua família. O que você tem a dizer sobre isso? Seu passado te persegue, não é? A voz ecoava na cabeça de Rafael. A visão de sua irmã, agora adulta e com um olhar triste, surgia na tela. Ele a achava morta. As lágrimas brotaram em seus olhos. Não pode ser verdade. Você sabia que ela estava nas ruas, que você a abandonou. E o que sobre o orfanato? Você nunca foi um bom irmão. A cada palavra, Rafael sentia seu mundo desmoronar. E Marina, ao seu lado, olhava para ele, incrédula. Rafael, é verdade? Ele balançou a cabeça, desesperado. Eu não sabia que ela ainda estava viva. Mas o murmúrio na multidão crescia. Traidor!
Ele não é quem diz ser. As vozes se tornaram gritos. O clima mudava e Rafael se sentia cercado por sombras. Ali no meio do tumulto, a tensão estava mais alta do que nunca. Então, um homem de terno entrou, acompanhado de outros. O mesmo grupo que prendera Gustavo, mas agora um deles olhava fixamente para Rafael. Rafael Mendes, você está cercado. Não haverá nenhum golpe agora. As palavras eram como um soco. Estamos aqui para capturá-lo também. O pânico se espalhou na multidão. O quê? Rafael gritou, confuso. Eu sou inocente! Você sabia das fraudes. Você está envolvido. O que me diz sobre isso? O homem se aproximou, com um olhar penetrante. Rafael se sentia perdido. Nesse instante, uma batida fez todos ficarem em silêncio. Os homens de terno se moveram e todos os olhares se voltaram para a entrada. A repórter levantou a voz novamente. Está tudo sendo gravado agora. Todos verão quem são os verdadeiros culpados. Mas, de repente, algo mais aconteceu. Um clarão cortou o ar e antes que Rafael pudesse entender, pequenos projéteis iguais a balas de paintball começaram a disparar do drone. Eles atingiram a multidão e em menos de um segundo a cena se tornou uma verdadeira confusão. Cada impacto era acompanhado por gritos e uma luta generalizada. O caos reinava. Rafael! Marina gritou, tentando se afastar, mas ele a puxou. Fique perto de mim! Ele viu Gustavo rindo, satisfeito com a desordem criada. Era como se tudo estivesse sendo manifestado por uma força invisível. E Rafael escreveu mentalmente cada uma das suas dúvidas. Eu não sei mais em quem confiar, gritou Marina. E ali, em meio ao barulho, quando tudo parecia estar irremediavelmente fora de controle, algo inesperado aconteceu. O drone pousou abruptamente e os olhos de todos se fixaram em seu interior. Ouçam! A voz da repórter perscrutava até a última pessoa. Há uma surpresa que vocês precisam ver. É hora da verdade. Um novo vídeo começou a tocar nas telas do drone e a multidão se calou em expectativa. O que mais estava por vir? Mas a imagem que apareceu em seguida foi devastadora. Era um vídeo que mostrava um encontro secreto de Rafael com um grupo de homens de negócios, onde eles discutiam planos nebulosos de destruição e manipulação. Rafael quase caiu no chão, um turbilhão de emoções embargadas em seu peito. Não! Isso não pode ser verdade! Eu nunca participei disso! Mas a prova estava lá, clara como água. E Gustavo, observando tudo de forma triunfante, gritou: Esse é o verdadeiro Rafael! O que você esperava? A máscara caiu! O caos retornou à multidão. Os gritos aumentaram e Rafael se viu sozinho, cercado. Justamente quando tudo parecia desmoronar, Marina se aproximou. Me conta a verdade. Está tudo em jogo aqui, Rafael. Ele olhou em seus olhos, sentindo o peso da realidade que poderia se despedaçar a qualquer momento. Eu não sabia. As palavras saíram sem certeza e mais uma vez o mundo ao seu redor se desfazia, levando com ele a única esperança de redenção. Mas então, do fundo da confusão, o som de sirenes começou a surgir. A noite estava longe de terminar. E o que Rafael não sabia era que a verdadeira reviravolta ainda estava por vir. Uma nova sombra se aproximava, e o mistério sobre quem ele realmente era começava a se desfazer. O que mais seria revelado? Rafael estava paralisado, as palavras de Gustavo ecoando em sua mente. O drone pairava acima, filmando tudo.
Os olhos de todos estavam voltados para ele e a pressão estava crescendo. O que estava prestes a ser revelado? A multidão parecia esperar um espetáculo. E então, a mulher do alto-falante começou a falar, e o que veio a seguir deixou Rafael sem ar. Cuidado, Rafael! A verdade é mais escura do que você imagina. A voz da repórter trouxe murmúrios entre os espectadores. Estou aqui para desvendar quem você realmente é, antes que seja tarde demais. Rafael sentiu o sangue escorrer de seu rosto. O passado que ele pensava ter deixado para trás estava prestes a cruzar seu caminho. O drone então mudou a imagem, revelando um vídeo de um local escuro e sujo, e uma figura familiar surgiu. Olha quem encontramos, Rafael! Sua irmã. A repórter sorriu, um sorriso que fez Rafael gelar. A razão pela qual você se afastou de sua família. O que você tem a dizer sobre isso? Seu passado te persegue, não é? A voz ecoava na cabeça de Rafael. A visão de sua irmã, agora adulta e com um olhar triste, surgia na tela. Ele a achava morta. As lágrimas brotaram em seus olhos. Não pode ser verdade! Você sabia que ela estava nas ruas? Que você a abandonou? E o que sobre o orfanato? Você nunca foi um bom irmão! A cada palavra, Rafael sentia seu mundo desmoronar. E Marina, ao seu lado, olhava para ele incrédula. Rafael, é verdade? Ele balançou a cabeça, desesperado. Eu não sabia que ela ainda estava viva. Mas o murmúrio na multidão crescia. Traidor! Ele não é quem diz ser! As vozes se tornaram gritos. O clima mudava e Rafael se sentia cercado por sombras. Ali, no meio do tumulto, a tensão estava mais alta do que nunca. Então, um homem de terno entrou, acompanhado de outros. O mesmo grupo que prendera Gustavo. Mas agora um deles olhava fixamente para Rafael. Rafael Mendes, você está cercado. Não haverá nenhum golpe agora. As palavras eram como um soco. Estamos aqui para capturá-lo também. O pânico se espalhou na multidão. O quê? Rafael gritou confuso. Eu sou inocente. Você sabia das fraudes. Você estava envolvido! O que me diz sobre isso? O homem se aproximou com um olhar penetrante. Rafael se sentia perdido. Nesse instante, uma batida fez todos ficarem em silêncio. Os homens de terno se moveram e todos os olhares se voltaram para a entrada. A repórter levantou a voz novamente. Está tudo sendo gravado. Agora todos verão quem são os verdadeiros culpados. Mas, de repente, algo mais aconteceu. Um clarão cortou o ar, e antes que Rafael pudesse entender, pequenos projéteis iguais a balas de paintball começaram a disparar do drone. Eles atingiram a multidão, e em menos de um segundo, a cena se tornou uma verdadeira confusão. Cada impacto era acompanhado por gritos e uma luta generalizada. O caos reinava. Rafael! Marina gritou tentando se afastar, mas ele a puxou. Fique perto de mim! Ele viu Gustavo rindo, satisfeito com a desordem criada. Era como se tudo estivesse sendo manifestado por uma força invisível. E Rafael escreveu mentalmente cada uma das suas dúvidas. Eu não sei mais em quem confiar, gritou Marina. E ali, em meio ao barulho, quando tudo parecia estar irremediavelmente fora de controle, algo inesperado aconteceu. O drone pousou abruptamente.
e os olhos de todos se fixaram em seu interior. Ouçam! A voz da repórter perscrutava até a última pessoa. Há uma surpresa que vocês precisam ver. É hora da verdade. Um novo vídeo começou a tocar nas telas do drone e a multidão se calou em expectativa. O que mais estava por vir? Mas a imagem que apareceu em seguida foi devastadora. Mostrava um encontro secreto de Rafael com um grupo de homens de negócios, onde eles discutiam planos nebulosos de destruição e manipulação. Os rostos dele eram nítidos e a revelação próxima. A visão da traição parecia passar como um filme nas mentes de todos. Rafael quase caiu no chão. O turbilhão de emoções embargava seu peito. Não, isso não pode ser verdade. Eu nunca participei disso. A multidão começou a vaiar, a confusão se firme. Era como se todas as suas esperanças estivessem entrando em colapso. Vocês são só uma farsa! Gustavo gritou, enquanto a tensão aumentava. Ele é um mentiroso! Vocês acham que isso é o que parece? Não acreditem nele! As sombras de Rafael estavam pesadas e ele lutava contra o desespero. Mas no auge do caos, um grito cortou o ar. Chegou a hora! Uma mulher que ninguém reconheceu surgiu no meio da multidão. Seu rosto estava determinado e seus olhos brilhavam com uma intensidade feroz. Ela avançou e o olhar fixo dela estava preso no drone. Rafael, você precisa ouvir! Todos vocês precisam saber a verdade. O que vem não é tudo. A multidão estava em silêncio, atenta à mulher. Rafael franziu a testa. Quem era ela? Mas então, ela virou-se e apontou para Gustavo. Ele é um farsante. Viu o que ele quer fazer com todos nós? Calem-se! Gustavo gritou, mas sua voz não tinha mais poder. Todos estavam agora focados na mulher. Ele manipulou a situação. Tudo isso foi planejado. Vocês precisam saber de quem eu sou. Do que você está falando? Rafael perguntou, o coração acelerado. Então, a mulher desvelou uma foto antiga de Rafael e ela. Uma criança ao lado dele. Bestas de um passado que ele não lembrava. Um passado que fora deliberadamente apagado. Eu sou seu verdadeiro pai. A revelação aterrorizante fez a boca de Rafael secar. A verdade é que você nunca soube da sua origem. Toda essa vida foi uma mentira. A multidão estava em choque e Rafael estava em estado de negação. Poderia tudo o que ele acreditava ser verdade ser uma ilusão? Ele olhou ao redor. Os olhos de Marina em busca de respostas. Mas tudo o que ele via era confusão. O futuro agora estava mais nebuloso do que nunca. E os segredos que estavam escondidos doem como facadas. Mas a pergunta que pairava no ar seria: o que mais estava prestes a ser revelado? Rafael estava paralisado. As palavras da mulher ecoando em sua mente. Seu verdadeiro pai! O que isso significava? Ele olhou para Marina, esperando uma resposta, mas seu rosto estava tão confuso quanto o dele. O murmúrio da multidão crescia como um rugido, e todos pareciam estar esperando o próximo ato dessa tragédia. A mulher avançou mais um passo, parecendo preparada para revelar todo o enredo. Eu sou a verdade que você sempre tentou esconder. Quando você estava na escola, sua mãe me mandou embora. Eu era a única que sabia como tudo realmente começou, declarou ela com uma determinação que a tornava ainda mais ameaçadora. Marina puxou Rafael pelo braço, intensamente preocupada. Rafael, não acredite nela! Pode ser uma armadilha. Mas Rafael já não sabia em quem confiar.
Ele sentiu seu coração acelerar e as palmas das mãos começaram a suar. A imagem da irmã tinha o poder de destruir tudo ao seu redor. Fui deixada para trás, abandonada, continuou a mulher com a voz embargada. Sua vida de riqueza e poder foi construída em cima de mentiras. Você não sabe nada sobre o que realmente aconteceu naquela noite. Que noite? Rafael gaguejou, forçando cada palavra a sair. O que você está dizendo? Diga logo! Então, antes que ela pudesse continuar, o barulho ensurdecedor de sirenes cortou o ar novamente. A multidão se dispersou, empurrando uns aos outros em busca de abrigo. O pânico tomou conta, e pessoas começaram a correr em todas as direções. Os homens de terno, que pareciam ser a polícia, tinham se dispersado também, buscando controlar a situação caótica. Mas o mais chocante ainda estava por vir. No meio da confusão, um homem que se destacou pela sua postura altiva surgiu. Era Gustavo, olhando mais confiante do que nunca. Ele levantou a mão, como se quisesse acalmar a multidão, e a voz dele ressoou, clara. Parem! A verdadeira traição está diante de vocês. Essa mulher, essa impostora, não é ninguém. E você, Rafael? Que tipo de irmão você realmente é? O choque tomou conta de Rafael. O que você quer dizer com isso? Ela está mentindo, assim como você. Vocês dois são apenas peças de um quebra-cabeça muito maior. A cada palavra que saía da boca de Gustavo, Rafael sentia sua sanidade escorregar. Sua irmã não é a única com segredos. Temos provas de que você está envolvido em algo mais obscuro. Sabia que estava sendo observado? O que ele estava dizendo não fazia sentido. Rafael sentiu uma dor aguda no peito, como se a verdade estivesse cortando sua alma. Provas? Que tipo de provas? Gustavo sorriu de maneira composta. Não importa agora. O que importa é que você será arrastado para essa mentira e não conseguirá escapar. E é melhor você contar tudo para essa sua nova amiga, porque os segredos têm o poder de destruir. A tensão na multidão explodiu em gritos. Rafael virou-se e começou a caminhar em direção à mulher, que estava prestes a desmaiar. Diga-me, agora, o que você sabe sobre minha família? Qual a verdade por trás de tudo isso? Ela olhou para ele, os olhos cheios de lágrimas. A noite em que tudo mudou, Rafael, foi também a noite em que sua vida tomou um rumo inesperado. O que eu tenho a contar é indescritível. E nesse instante, uma explosão rompeu ao fundo, balançando tudo como um rojão. O chão tremeu e o pânico tomou conta novamente. A multidão começou a gritar e as pessoas corriam em busca de abrigo. Rafael olhou em seu redor, completamente atordoado. Rafael, o que está acontecendo? Marina gritou, agarrando seu braço. O caos era palpável. Então, como se tudo estivesse em câmera lenta, a mulher fez um movimento brusco e uma faísca de algo brilhante caiu em suas mãos. Ela olhou para Rafael e um facho de luz refletiu em seu rosto. Eu sei sobre a noite em que seu pai ir cada um de nós. Ela parou, mostrando um medo visível. A verdade estava prestes a ser revelada, mas logo isso foi interrompido pelo barulho da multidão. E o que parecia ser um colapso se transformou em uma cena de suspense. O que iria acontecer agora? No meio do turbilhão, Rafael fez uma promessa silenciosa a si mesmo. Descobrirá a verdade, custe o que custar.
E a única certeza que tinha era que isso nem de longe havia terminado. Rafael estava em um labirinto de emoções, tentando conectar as peças diante dele. A mulher que alegava ser sua verdadeira mãe revelou um passado que ele nunca imaginou que existia. O caos ao redor gritou suas verdades mais profundas, enquanto a multidão se agitava, perdendo-se em gritos e murmúrios. "Por que você nunca me disse nada?" ele questionou, olhando para essa estranha que de repente fez parte de sua vida. "Do que você está falando?" Ela respirou fundo, como se estivesse prestes a se abrir de uma vez por todas. "Porque você era uma criança, e eu não queria que você crescesse envolto em mentiras, como eu. Queria preservar sua vida. Mas agora tudo isso..." A voz dela fraquejou, e as lágrimas escorriam por seu rosto. Mas a situação estava prestes a ser interrompida. Um novo estrondo ecoou, e a multidão começou a correr novamente, os gritos de pânico aumentando. Gustavo, com um olhar triunfante, parecia se divertir em meio ao desespero. "Vocês acham que tudo isso acaba aqui? As revelações estão só começando!" Rafael se sentiu afundar em um mar de confusão. "Você está mentindo! Eu não sou como você!" gritou para Gustavo, enquanto uma onda de determinação subia dentro dele. A certeza de que precisava se libertar das mentiras lhe deu coragem. "É hora dos verdadeiros começos!" gritou a mulher, sua voz ecoando acima da confusão. A noite em que tudo mudou, algo muito mais sombrio aconteceu. Os verdadeiros culpados se escondem nas sombras. Mas agora nós temos a chance de expor tudo. A multidão hesitou, os rostos em torno deles agora repletos de dúvidas. No entanto, Gustavo não se deixou abalar. "Vocês realmente acham que acreditarei nas palavras de uma estranha e um covarde?" Uma sirene próxima disparou, quebrando o ar carregado de tensão. Foi o empurrão que a multidão precisava. Eles começaram a se dispersar, a tensão diminuindo, enquanto a situação se tornava um caos surreal. Rafael, no entanto, não conseguia tirar os olhos do rosto da mulher. Algo nele clamava para descobrir mais. "Rafael!" Marina gritou, puxando-o pela mão. "Precisamos sair daqui!" "Não! Eu preciso saber." Ele se virou para a mulher, que olhava para ele com intensidade. "Me diga a verdade. Quem realmente sou eu?" Os olhos dela brilharam. "Você é parte de algo maior. Uma família que sempre esteve por trás das cortinas. E esta história ainda não acabou. Você tem a chance de parar essa tristeza que nos foi imposta. Mas precisa decidir agora." Rafael tomou uma respiração profunda. Algo dentro dele despertava, e naquele momento, ele percebeu que não era apenas sobre sua história. Era sobre todas as vidas que foram afetadas pelas mentiras de Gustavo. "Está bem, vamos desvendar isso. Juntos." E assim, entre a confusão e os gritos, Rafael e a mulher se prepararam para a batalha que se aproximava. Não era apenas para se libertar das mentiras, mas para dar voz à verdade e resgatar todos os que foram feridos. Ele sentiu o calor da determinação envolvê-lo. O futuro era incerto, mas no fundo, uma nova esperança estava surgindo, e a luz da verdade começava a brilhar entre as sombras nebulosas. E enquanto a cidade pulsava, a história deles ainda precisava ser contada. Agora, se você chegou até aqui, tem que se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora! Isso alimenta nosso algoritmo e nos ajuda a trazer mais conteúdo incrível. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Sua participação
faz a diferença. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho.